Olá, mais uma vez aqui estamos para falar daquilo que mais gostamos, falar da Bíblia. E hoje vamos falar exatamente, literalmente, da Bíblia. A Bíblia é o livro sagrado para todo aquele que é filho de Deus. Mesmo não sendo filho de Deus, a Bíblia é um livro sagrado. Então é um manual para todo aquele que segue Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas vamos falar especialmente do porquê das Bíblias serem diferentes. Então, falamos das 3 religiões onde houve dissensão e onde em concílios se separaram ou acrescentaram mais alguns livros. Por exemplo, no catolicismo, ou mesmo no protestantismo, ou nos ortodoxos, retirou-se alguns livros e outros foram acrescentados. Isso deu mais valor ou menos valor à Bíblia? Creio que não. Vou explicar só para nós entendermos no seu contexto o porquê de umas Bíblias terem menos livros ou outras terem mais livros. Por exemplo, no protestantismo, e mesmo depois da reforma de Martinho Lutero, todo aquele que segue o protestantismo sabe que a Bíblia tem 66 livros. Tem menos que a Bíblia do catolicismo ou mesmo dos ortodoxos. Mas porquê? Porque nessa altura, no concílio, resolveram seguir os judeus na contagem dos livros. E por isso mesmo, no concílio de Niceia, resolveram então escolher 66 livros e os protestantes seguem então a Bíblia com 66 livros. Ao contrário do catolicismo, da Igreja Católica, no Concílio de Trento, mais tarde em 1546, foi também nomeado os 73 livros, que são eles, e passo a citar, para nós percebermos qual é a diferença entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica. Então, os livros a mais da Bíblia Católica são Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baraque e Macabeus. Isto vem da Vulgata e eu não vou explicar, nem vou entrar em pormenores muito, digamos, elaborados, é só para nós termos uma ideia de como se formou as 3 religiões no sentido da compilação da Bíblia. Sabemos que a Vulgata vem da formação latina e a Igreja Católica então promoveu esses 73 livros. Tem algum acréscimo ou um acréscimo menor porque a Bíblia protestante tem só 66 e a Bíblia Católica tem 73 livros? Não acrescenta nem desvaloriza de maneira alguma. E depois temos também a Igreja Ortodoxa, que é a Igreja Oriental, na Turquia, e essa tem mais livros ainda, tem 78 livros. E esses 78 livros, para além daqueles que nós já lemos da Igreja Católica, podemos ler também cartas de Jeremias, Susana, Bel e Dragão. Parece assim uns nomes muito esquisitos, mas saibam que estes livros que eu acabei de dizer da Igreja Ortodoxa estão em Daniel, na nossa Bíblia. Portanto, nada de esquisito. Isto foi no concílio de Niceia que compilaram e assim fizeram, houve uma divisão e assim fizeram a Bíblia com ou mais livros. E, portanto,
não tem problema de maior. Estas são, digamos, as 3 religiões que têm como base a Bíblia, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, porque depois há outras Bíblias de outras religiões, mas que não têm a ver com o cristianismo. Aqui, em termos da Igreja Ortodoxa, sabíamos que a tradição era uma tradição grega, bizantina, e por isso mesmo foi nesse consenso que, nesse concílio, digamos que esses 78 livros ficaram formados, ou seja, a Bíblia da Igreja Ortodoxa tem 78 livros, os mesmos tem a Igreja Católica, mais alguns que não são diferentes, porque também aparecem nos livros de Daniel, que é o caso de Bel, Dragão, Susana, a Carta de Jeremias, portanto nada de diferente. Temos 73 livros na Igreja Católica, que são eles Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque e Macabeus. Mas porquê que há esses livros nestas religiões e não nos protestantes? Porque são livros que foram escolhidos em concílios, nomeadamente estes livros, segundo nesses concílios eles acharam estes livros importantes. No caso dos protestantes, acharam que eram livros históricos, a maior parte das vezes histórias feitas pelo homem e não propriamente pela inspiração de Deus. Agora, em Apocalipse 22, 18 e 19, aquilo que se diz que não se pode acrescentar nem retirar um til sequer, não tem a ver com este tipo de assunto que nós estamos a falar. Portanto, não haja confusão, nós temos que ser pessoas, não temos que ser eruditos, e eu não sou de facto, mas temos que saber minimamente as coisas para não gerar confusão, porque vai haver momentos muito difíceis em que o diabo, em que o nosso inimigo vai gerar muita confusão neste sentido. E estas pequenas, digamos, discussões são para nós percebermos e entendermos como é que as coisas funcionam. Porque às vezes a gente ouve de uma maneira, ouve de outra, lemos, fazemos buscas através da internet e gera-se uma grande confusão. Portanto, as 3 religiões importantes que vieram da Vulgata, o catolicismo, o protestantismo e os ortodoxos, é a mesma Bíblia, mas cada um deles tem mais livros. Os protestantes 66, o catolicismo 73 e os ortodoxos 78. E não tem mal nenhum, até porque eles se repetem de alguma maneira na história da Bíblia. E pronto, por hoje é tudo e espero que tenham gostado e até à próxima.